Hoje, 28 de dezembro de 2023, o encontro de 153. É nele que nós vamos caminhar hoje. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso protetor, vamos dizer assim: Jesus, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez, porque pretendemos crescer espiritualmente. Jamais poderíamos deixar de te agradecer esse momento. Muito obrigado, Jesus. E queremos também lembrar a oportunidade que temos das ajudas espirituais que nos cercam, que nos amparam, que nos ajudam, enfim, na caminhada e no entendimento daquilo que aqui vamos conversar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje, parábola dos trabalhadores da vinha. É uma parábola, esta, assim como todas as outras, evidentemente, que nós precisamos ter assim uma atenção bastante acentuada e uma reflexão também bastante profunda para podermos penetrar naquilo que ela nos toca. Ok? Vamos ver a parábola. Está em Mateus 20, de 1 a 16. Veja que ela é longa. De 1 a 16. São esse número todo de versículos. Vamos à parábola. Vamos ler toda a parábola. Depois, então, nós passaremos a nossa análise. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, um denário, por dia, mandou-os para a sua vinha. Por volta de 5 horas da madrugada, quando ele saiu a primeira vez para buscar trabalhadores. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, por volta de 9 horas, a hora terceira. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Veja bem, aqui ele combinou um dinheiro, aqui ele disse que daria o que fosse justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Hora sexta, por volta de meio-dia, e hora nona, por volta de 15 horas, 3 horas da tarde. E saindo perto da hora undécima, essa hora undécima é importantíssima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Isso foi por volta das 5 horas da tarde. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele, disse Jesus: ide vós também para a vinha. Jesus, o homem que estava fazendo a escolha dos trabalhadores: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Observem que só o primeiro é que ele disse que daria um dinheiro. E aproximando-se à noite,
diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Começar pelos últimos. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Reclamaram: como é que é? Os outros trabalhavam só 1 hora, eu trabalhei 12, só vou receber 1. Dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa frase, esse final, me chama muito a atenção. E aqui vai o meu comentário. Me chama muito a atenção, porque eu vejo espíritas que não vão, sabe? Eles não vão ser escolhidos, porque eles se dizem espíritas, mas não atuam como espíritas. E agora mesmo falavas aí, né? A Cris citou o problema do nome. Recesso. Hã? O recesso. Né? Tal do recesso. Quando o recesso acontece, é porque está dando ênfase à materialidade. A espiritualidade foi esquecida. Né? Então, esse poucos escolhidos, inclusive, está no Evangelho, no nosso Evangelho. Né? Isso aí vai ter muito. É por isso que a gente sabe que chegam espíritas lá que diz: mas eu fiz tanta palestra, fui tanto dia na casa espírita, e agora por que aquele cara está melhor do que eu? Eu digo: pois é, porque ele ouvia o que tu dizias e fazia, e tu falavas e não fazias nada. Grande problema. É um grande problema. O despertar, sabe? O despertar requer sacrifício. Mas requer sacrifício pelas ignorâncias que nós estamos arraigados, pelos hábitos aos quais nós estamos arraigados e precisamos liberar. Mas as pessoas têm dificuldades. Ficam aprisionadas a essas energias sem vergonhas, safadas, que as prendem para levarem para o abismo. Depois vão para o exílio, aí começam a reclamar: o que eu estou fazendo aqui? Está fazendo companhia ao capeta, fica aí mesmo. Ele vai te ajudar a despertar. Quem? Ele, o capeta. Hã? Não tem jeito, mas eu estudava tanto, eu ia lá na casa espírita, eu fazia palestra, dirigia reunião, e daí? Mas não despertastes. Na hora que tinha que estar lá, tu estavas fazendo férias, passeando, indo para a festa. E agora? A fila do Hospital Esperança está cheia. Não é brincadeira isso não, é verdade. É verdade, não é brincadeira não, é verdade. Já estou pensando inclusive em aumentar. O hospital tem 1 quilômetro de extensão. Esse hospital, 1 quilômetro de extensão, imagina. Né? Mas a direção lá, inclusive o Eurípides, já está pensando em aumentar, fazer uns 3, 4, 5 quilômetros, porque vai ser problemático, né? A transição está chegando no final. E o pessoal continua a mesma coisa.
Eu não aguento sem falar, eu acho que esse meu problema de repente acaba me arrastando também. Eu não aguento, eu fico vendo, sempre vejo a mesma coisa, eu digo, não é possível uma coisa dessa. Onde é que está o despertar? Você não fala em despertamento? Por que tu não despertas, cara? Continuas dormindo. Problema sério, né? Mas vamos em frente aqui na nossa parábola, porque ela é extensa. Vamos lá. Mateus, já vimos que está nisso, não? Vamos em frente. Então vamos ver parte dos comentários. Observem esse moço, Caibá-Schutel. Caibá-Schutel foi companheiro de Eurípides nos Essênios. Já falei isso para você. Está lá. Caibá-Schutel foi companheiro dos Eurípides nos Essênios. Então eles têm bem capacidade. E hoje dirige a colônia, o mundo espiritual, Morada Nova. Sheila trabalha lá, junto com Caibá-Schutel, em Morada Nova. Então vejam, e é muito pouco falado Caibá-Schutel, mas Caibá-Schutel, já falei para vocês, foi quem fundou o Clarim, e eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi lá que eu consegui editar o meu primeiro livro. Então vamos ver o que diz Caibá-Schutel. Olha, naquela época, veja, as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por estes característicos. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único fito, sua única aspiração é receber o salário. Tragam isso para as condições das reuniões espirituais. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Há os escravos do dinheiro e há os operários do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes e ciências. Destaca-se sempre o operário e o mercenário. O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram, na época em que nos achamos, mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. É verdade. Né? Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Daqui, ó. A coisa é muito séria. E seriedade requer seriedade. E está difícil entre os espíritas e achar aquele que é sério, que trabalha realmente sem ser mercenário. Mercenário num sentido amplo, de dizer que está fazendo, então merece aquilo, né? Mercenário no sentido de dizer que está lá, então eu estou aqui, eu estou tranquilo, não tem problema nenhum. Conversa, não é bem assim. Se fosse assim, todo mundo que estivesse dentro das religiões estaria são e salvo, né? Como dizem os outros, o inferno estaria vazio. Não haveria mundo para ser exilado. Para quê? Não vamos exilar ninguém, só constrói mundos superiores. Conversa, vai ver. O Quiron, eu não sei quantas vezes maior do que a Terra, e é um mundo primitivo. É bem maior do que a Terra. O Chico já falava isso. E é para lá que vai, muitos já estão indo e outros vão. Aquele ali é o nosso amigo Caibá-Schutel, amigo também do nosso querido Eurípides Barçanufo, porque trabalharam junto nos Essênios. Analisando, agora vamos passar a nossa análise. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vida. Simples análise. Jesus usa a comparação para imprimir o necessário compromisso e responsabilidade ao espírito encarnado.
em especial ao pai de família, entre aspas, hein? Observem, aquele que assume a missão de educar um grupo de espíritos. Em especial, comparação, primeiro necessário compromisso. Vejam bem, evidentemente, relativamente, né? Porque ninguém vai se comparar ao reino dos céus. Nós não temos a mínima condição de sermos como Deus, nem passar perto. Mas é para justamente mostrar o sentido da responsabilidade e do compromisso. E esse sentido de responsabilidade e compromisso nós assumimos quando fizemos a pauta reencarnatória. Nós assumimos quando fizemos o nosso preparo para o reencarne, a nossa programação. Viu, dona Graça? Você se comprometeu em melhorar, em ser melhor, em ajustar o seu caráter para um nível superior, como todos nós. Não é isso? Então, quando Jesus imprime isto, é justamente para mostrar, olha, desperta porque a coisa é séria. Não esqueçamos que preparamos um planejamento reencarnatório, onde assumimos percorrer a pauta e realizarmos os deveres com a maior qualidade, obviamente, considerando o grau evolutivo no qual nos encontramos. Então, é por isso, né, que as pessoas, devido ao grau que ela está, ela acha que o pouco tempo que ela se dedica ao lado espiritual é o suficiente se liga na Terra. Porque o grau que ela se encontra ainda é assim. A pessoa ainda não amadureceu suficientemente para entender que é tudo muito rápido, muito temporário, que essa mudança vai acontecer. Acho que a pessoa não consegue ainda associar isso. A impressão que eu tenho é essa. Entendeu? Que ano estás no planeta Terra? Ao ano? O ano que estás no planeta Terra. Que ano estás? Eu estou no 2023. 2023. Okay? Então, todos os espíritos que estão encarnados em civilizações como a nossa têm condições de despertar. Não despertam porque são mercenários, são vazios. Ok? Todos têm condição de despertar. Senão, não estariam na nossa civilização. Ok? De repente, estariam na civilização indígena. Ok? Estariam numa civilização mais atrasada. Ok? De repente, lá em Israel, naqueles países lá. Entendeu? Esse é um grande detalhe. Você está no Rio de Janeiro. E se você nasceu no Rio de Janeiro, você tem condições para despertar. Você não desperta porque você não quer. Porque você já sabe. Você é mau porque você quer ser mau. Então, o ambiente, vamos supor, se eu morasse lá na Europa, lá na Hungria, sei lá onde mais, na Rússia, eu não teria essa facilidade que eu tenho conhecimento dentro do Brasil. Você não teria essa facilidade, mas você já conhece e pode partir para ela. Você poderia partir para ela. O povo que está nas grandes civilizações do planeta Terra, todos têm condição de despertar um pouco mais. Uns mais, outros menos. Por isso está aqui, dependendo do grau evolutivo. Certo? Mas porque você não tem cultura, você não é obrigado a fazer o mal, é? Não. Tem muita gente que não tem cultura nesta existência e, entretanto, é muito melhor do que eu, você e todos nós que aqui estamos. Não é verdade? Está naquela situação pelas necessidades evolutivas que tem aquele espírito. Perfeitamente. As necessidades evolutivas daquele espírito. Mas ele não pratica o mal. Ele faz o bom dentro daquele estado cultural em que ele se encontra. De repente está fazendo muito melhor do que eu e você, que temos mais cultura, que estudamos mais. Certo? Mas porque aquela era a condição necessária, aquela reencarnação para a evolução daquele espírito.
Esse é o grande detalhe. Quando na realização do fato do Espírito e da programação a ser cumprida, ficamos sabendo quais espíritos estarão próximos na nossa ambientação reencarnatória. Pronto. É isso que acontece. A gente já sabe. Ah, mas eu não me lembro. Você não lembra porque você não quer. Eu costumo falar mesmo, você não lembra porque você não quer. Estuda. Procura conhecer mais um processo reencarnatório que você vai ver como é que é fácil de lembrar. Ah, mas fica assim, vivendo. Não é bem desse jeito. Como é que você passa o meu dia? Ah, eu passo o meu dia muito preocupado com isso, com aquilo, né? Você lembra de Jesus durante o dia? Sim. Você lembra de coisas boas? Sim. Você tem ideias negativas? Você fica pensando mal do outro? Você tem inveja, ciúme? Pois é, meu caro, você atrapalha. Aí o teu amigo espiritual não consegue sintonia contigo para te inspirar. Você sabe. E aí você vai e chuta a pedra. Eu estou com o pé doendo. Pois é. Eu me lembrei agora da questão quando você tem um filho na família, você procura educar o máximo possível. Mas se ele não quiser aceitar as orientações que você dá, a responsabilidade é dele. Você cumpriu o seu papel. Sim, se bem que você tem que procurar entender o nível em que aquele espírito se encontra, para você ver como você vai administrar a educação. Com um você pode dizer, olha, faça assim, assim, assim. Com outro você tem que dizer, olha, será que não seria bem melhor se a gente pudesse fazer desse jeito? É diferente. Então você como pai, como mãe, tem que ter esse jeito. Astúcia. Astúcia no bom sentido. Eu não gosto muito da palavra astúcia. Coisa séria, né? Astúcia no bom sentido. E mais, é elaborado um mapeamento genético, onde todas as condições são organizadas para que se tenha sucesso no desenvolvimento do planejamento reencarnatório. E aí está o compromisso e a responsabilidade. Nós não podemos fugir. Nós que aqui estamos não podemos fugir. Se fugir, é caminho para ir lá passear com aquele curso que eu falo sempre. Ele fica esperando. Ele fica esperando e quando te vê, ele bate palma. Coisa séria. Jesus coloca em destaque a necessidade de dividirmos o que nos foi concedido. Ele observa que o Filho do Pai deve aproximar-se das leis divinas. Assim como o Pai divide conosco o universo, devemos dividir o que Ele nos oferece. É isso. Aí está a responsabilidade e o compromisso. Deus não divide conosco o universo? Não é verdade? Então nós temos também que aprender a dividir o que recebemos em amplo sentido, seja do ensino, da educação, das coisas que temos que vamos utilizar, seja lá o que for, não importa. Os que sabem mais ensinar os que não sabem, os que sabem menos, né? Combinou com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia e mandou-os para a sua obra, não foi assim, para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Fui te buscar às 5 da madrugada, vai lá para a vinha, vai lá trabalhar. Simples análise. Em condições de normalidade, passamos por um processo reencarnatório. Quando se coloca em condições de normalidade, é para aquele espírito que já tem condição de passar por um processo reencarnatório, porque nem todos têm, uns mais, outros menos. Nem para todos o processo reencarnatório funciona da mesma maneira. Mas vamos considerar o nível em que nós aqui estamos, nos encontramos, certo? O processo reencarnatório passa pelas etapas que nós já tivemos vendo, ok?
em condições normais, passamos por um processo onde o fato do Espírito estipula o planejamento reencarnatório. Somos alertados, inclusive, quanto ao que será ajustado, que vai acontecer após, como é que as coisas vão transcorrer nos caminhos futuros. De acordo com o teu procedimento, os caminhos futuros serão ajustados, é o porvir, porque é desse hoje que nós construímos os nossos amanhãs. Deus utiliza a sua seara de trabalhadores para colocar seus filhos nas posições que merecem, a fim de que se eduquem para a vida, nas situações evolutivas apropriadas a cada nível espiritual, ajustando com os trabalhadores o dinheiro por dia mandou-os para a sua vinha. Esses estavam nessa condição de irem para a vinha aquela hora e para receberem aquele benefício, um dinheiro. Era tudo que eles poderiam receber, porque quem os mandou para a vinha sabia perfeitamente o estado espiritual daquela gente, daquele povo, daquele espírito que ali estava encarnado, e sabia até onde ele podia chegar. Os amigos espirituais nos conhecem e sabem perfeitamente aonde nós podemos chegar e somos capazes. Eles não são adivinhos, não é? Nem sempre, né? Tudo detalhadinho, olha, não é bem assim. Eles sabem as proporções que temos de avançarmos ou não, né? Em um percentual, evidentemente, relativo. Eu vou dizer, você vai avançar 80%. Não é bem assim. Eles não podem imprimir, porque o livre-arbítrio é de cada um. Mas pelas condições que nós apresentamos, os amigos espirituais sabem aonde nós podemos chegar. Assim sendo, os primeiros, os mais carentes, quanto aos motivos educacionais, vieram para a vinha no início das tarefas, a fim de terem mais tempo para as suas observações e melhorarem o desempenho. Ok? Quizá nós não chegamos aqui na Terra no estado primitivo. Eu não sei. Mas não é bem assim, porque, pelo que sabemos, nós viemos para cá exilado mesmo. É o que dizem os amigos espirituais. Chico falava sobre isso, inclusive. Eu escutei uma palestra, já tem um tempinho isso, que ele diz assim: a pessoa que já consegue perceber e entender a reencarnação, provavelmente veio exilado. É possível. Já sabe. É possível. É possível. Foi ajustado o merecimento de acordo com o grau evolutivo do grupo. Quer dizer, aquele grupo que veio às 5 horas, foi ajustado aquele merecimento, porque o Senhor da vinha, o Senhor que colocou-os a trabalhar naquela hora, né, para aquele desenvolvimento que se fazia necessário àqueles espíritos, já conhecia, né, o grau em que eles se encontravam e aonde eles seriam capazes de chegar. Amigos espirituais muito mais elevados do que nós sabem aonde nós podemos chegar, sabem aonde nós podemos cair, eles conhecem, né? Se não fosse assim, se eles não tivessem o conhecimento profundo, eles não pegariam lá o espermatozoide devido no meio de trilhões deles, eles não mandariam construir o nosso corpo de acordo com as necessidades que nós temos. São espíritos especializados, conhecimentos que nós ainda estamos longe até de entender. Essa é uma realidade, mas nós sabemos que acontece, porque os amigos espirituais nos mostram que isso acontece. Versículo 3: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Observem o detalhe. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Poderíamos até dizer assim:
Olha, a Terra atingiu esse nível. Então, vamos agora mandar para lá esse grupo de espíritos que aqui estão. Vamos promover o reencarne deles, porque eles já estão aptos a trabalharem na Terra, a se desenvolverem a partir deste momento em que a Terra encontra-se já neste nível. Agora vamos observando esse detalhe, porque a 1/10 que é problemática. Então vamos lá. O processo reencarnatório não para. Chega o momento em que outros espíritos precisam reencarnar, pois o mundo onde reencarnarão apresenta as condições favoráveis para darem continuidade ao aprimoramento em curso. Então você reencarnou na Terra em um momento em que você pode dar um maior aprimoramento às suas qualidades, às suas virtudes. Você pode melhorar. Por isso nós reencarnamos na Terra em determinada data, em determinada fase. Não é por acaso, né? Ninguém vai colocar, os amigos espirituais não vão colocar um espírito primitivo, né, para reencarnar na Terra nesse momento. Bom, você vai encarnar agora como filho da Valéria, vai lá, que tal? O cara saiu da fase de Neandertal e vai, não tem condição. O cara saiu aquele espírito, aquela alma, saiu da fase do chimpanzé, vai entrar para a classe dos espíritos. Não manda de passar por os elementares, não. Coloca logo como filho da Valéria. Não tem condição. Não é assim que acontece. Então a gente reencarna em locais onde estão todas as possibilidades para nos aprimorarmos. E aonde a gente viu isso? No processo reencarnatório. A esses que chegaram onde os trabalhos já estavam sendo desenvolvidos, ou seja, adiantados, o pagamento será ajustado. Porque esses que chegaram depois, eles vão se desenvolver dentro de uma determinada faixa já conhecida daqueles que promoveram o reencarne. E ali uns mais, outros menos. Aquele primeiro grupo, eles já sabiam que iria ser uma coisa, seria grossa, né? O que eles iam fazer, porque eram espíritos conhecidos, já sabiam. Amigos espirituais sabem disso, são especialistas. Então manda isso para lá, é um denário para você e acabou. Você vai trabalhar 12 horas, você vai receber 1. Acabou. Porque a faixa de evolução deles é essa. Por se tratar de um grupo de espíritos com maiores conhecimentos, as avaliações assumirão outras considerações, não mais um dinheiro por 12 horas. Ok? A medida aqui está sendo o tempo trabalhado e um dinheiro. Ok? Você pode receber por menos tempo trabalhado o mesmo dinheiro, mas você em poucas horas conseguiu aquilo. O outro tem que trabalhar o triplo, o quádruplo, o quintuplo, 10 vezes mais para receber o dinheiro. E de repente não consegue o mesmo nível evolutivo daquele que chegou nas horas seguintes. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, hora sexta e nona, fez o mesmo. O mesmo procedimento anteriormente com os que vieram antes. Os mesmos procedimentos anteriores, consequentemente, com um mapeamento genético mais aprimorado nos seus detalhes. Afinal, estão chegando em um mundo mais tecnológico. Deu para entender? Aqueles primeiros que chegaram tinham um mapeamento genético mais inferior, pelo próprio nível evolutivo em que eles se encontravam. Por isso vieram antes para a vinha. Eu me faço entender?
que você ficou assim? Mas não poderia ter sido nós mesmos, em outra época, que estavam mais atrasados e retornando. Sem a menor dúvida, companhia. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Só que você retornou agora em uma situação melhor. O seu mapeamento genético já é outro, ou não é? Ou não é? Você acha que o mapeamento genético daquele que reencarnou na data em que eu nasci, em 1943, é o mesmo de hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O biotipo vai avançando com o tempo, de acordo com o mapeamento genético. Então, esses que reencarnaram, depois vieram na hora sexta e nona, evidentemente já tem um mapeamento genético mais aprimorado, porque são espíritos mais evoluídos. Por isso vieram depois. Vão trabalhar menos horas. O trabalhar menos horas significa dizer que são mais adiantados para aquele mesmo propósito. É isto que nos fala a parábola. Para o mesmo propósito, ele em menos hora, ele tem condição de solucionar, resolver muito melhor do que aqueles que vão trabalhar 12 e não vão resolver da mesma forma que resolveram aqueles que trabalharam com menos horas. São mais qualificados. Mais qualificados, é isso. Obviamente, esses que estão chegando mais tarde não precisam mais passar por determinados momentos. Há melhores condições educacionais, encontram-se em um grau evolutivo capaz de desempenho superior aos das primeiras horas, melhores condições para assimilação de novos procedimentos, como também podem estar sendo testadas as suas qualificações. Então tenhamos cuidado. Será que a graça realmente ama como ela fala que ama? Então, vou colocar provas para ela. Estão me esforçando. O pior que bota mesmo. Estão me esforçando. Será que a Rose continua reclamando tanto das doenças, das dores, das coisas que lhe acontecem? Ela continua a mesma reclamante? Vão acontecer coisas para testá-la, ver se ela continua ou se ela já conseguiu entender o porquê disso tudo. É assim que acontece. Por isso, testar as suas qualificações. Então, nem tudo é uma prova no sentido de que você tem que melhorar naquilo, mas é testando se você realmente já está capaz daquilo. Você já é paciente, Ingrid? Então, coisas para te perturbar, para testar a tua paciência, né? Aquela pessoa que de repente te ofende, te trata de qualquer maneira, e você tem que entender, o problema é dela, não é teu, o problema é dela. O que eu posso fazer para ajudar esse ser? Esse é o detalhe, né? Aí vem aquele que te perturba, mas você se altera e aí pronto, não passou. Vai ter que reencarnar de novo. Qual é o mundo? Não sei, manda poesia. Caso não aprovados para seguirem adiante, retornarão a estágios inferiores, a fim de despertarem, como poderá acontecer a todos, a qualquer um de nós. Se a gente não desperta, volta, não tem como. Aliás, nós já voltamos, nós estamos aqui, como ele falou, e é uma verdade, os amigos espirituais falam isso, nós fomos exilados de outros campos. Caminhamos, quer dizer, olha, poderíamos estar bem melhores, não? Que tal em Júpiter? Tem gente que vem de Júpiter para nos ajudar, né? Como Luiz, né? Do Evangelho, como Moza, né? Cristina. Sim, pois é. Não, eu não queria falar para retornou. Os trabalhadores da 10ª hora. Os trabalhadores da 10ª hora. Coloquemos agora todos a carapuça. Né? Todos estão preparados? Então, ótimo.
E saindo perto da 10ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Por que você está ocioso todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Porque ninguém nos assalariou. Nós estávamos esperando o momento certo para o reencarne. Nós estávamos aguardando um momento propício para o reencarne. Então estamos aqui dialogando, procurando aprimorar os nossos conhecimentos. E agora então nós vamos nos preparar para o reencarne, porque chegou o momento e os amigos espirituais então vão dar conta do recado. Esses aguardavam uma oportunidade derradeira para avançarem na lei do progresso, seja uma programação reencarnatória onde pudessem mostrar que já possuem as qualificações necessárias para habitar em mundos mais adiantados. 10ª hora. Não esqueçam da 10ª hora. São os trabalhadores da última hora. Prestem bem atenção nos detalhes. Qualificações necessárias para habitar em mundos melhores. Seja uma programação reencarnatória onde pudessem mostrar que já possuem as qualificações necessárias para habitar em mundos mais adiantados. Eis que, em menor tempo de trabalho, cumpriram a tarefa cumpridora. Esses trabalhadores, da 10ª hora, eles chegaram por último, trabalharam apenas 1 hora. E fizeram tudo o que tinha que fazer, apresentaram todas as condições em 1 hora, bem melhor do que aqueles que chegaram primeiro, do que aqueles que reencarnaram antes e que tiveram um tempo maior para demonstrarem as suas habilidades, as suas qualificações. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Mas como? Vai começar a pagar pelos últimos? Aqueles que só trabalharam 1 hora? Sim, é isso mesmo, meu irmão. Esses que chegaram por últimos receberão primeiro. Nós estamos na última reencarnação, entre aspas, no planeta Terra, antes da fase do ciclo de regeneração. A nossa próxima reencarnação será no ciclo regeneração ou em um mundo compatível com o que hoje nos encontramos ou em um inferior. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. De repente nós poderemos nos encontrar após o desencarne numa próxima reencarnação como os primeiros que aqui da parábola, que reencarnaram em situações mais difíceis, tendo que trabalhar mais tempo para o seu aprendizado, desenvolver as suas qualificações em situações bem mais difíceis, com muito mais tempo para resolvê-las, e assim mesmo não chegaram a contento de se desenvolver ao final. Logo por exemplo, então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós estamos na 10ª hora do planeta Terra, podemos fazer passagem para mundos melhores ou retornar a mundos semelhantes à Terra ou inferior à Terra.
semelhante à Terra, nesse momento será um pouco difícil. Tem outro semelhante à Terra nesse momento, porque a Terra está no ápice da transição planetária. Mas, digamos, a Terra, há alguns anos atrás, onde a tecnologia não era tão avançada como hoje, para que o despertamento possa ir acontecendo. Porque se você está numa determinada fase e você não despertou naquela fase, que você se encontra, você vai reencarnar numa fase anterior, para poder despertar e chegar naquela mesma fase que você não conseguiu desenvolver lá com o tempo. Correto? Não? Você entrou numa escola. Você entrou numa escola para aprender uma determinada tecnologia. Você não aprendeu aquela tecnologia. Muito bem. Você não vai para uma outra escola na mesma fase final que você se encontrava naquela. Você vai numa outra escola, mas na fase inicial, para aprender a chegar naquela. É assim que acontece. É assim que acontece. É sacrificial? É doloroso? É. Mas é o próprio Espírito que promove a sua situação, não é mais ninguém. Não é mais ninguém. Porque nós é que nos ajustamos aos momentos que desejamos. Aos momentos que desejamos. Tanto é que a gente vê no mundo atual determinadas fases que eu fico analisando tudo. Você vê casais com 30, 40, 50 anos que ainda se dão maravilhosamente bem, se beijam, se abraçam, não é? Como se fossem dois namorados, né? E vê outros que nem a mão dão, andam na rua, um na frente e outro atrás, um na frente e outro atrás, não é? Dentro de casa não tem diálogo, cada um, o diálogo que tem é comprou isso, comprou aquilo, fez isso, acabou. Então vejam, esses são os grandes problemas nossos e nós precisamos dar solução, certo? Divórcio não resolve nada, separação não resolve nada, muito pelo contrário, colocou um momento posterior de ajuste. A inimizade com um e com o outro não resolve nada, porque você vai colocar, eu não me dou bem com a Valéria, não quero nem saber dessa peste. Mas como, meu amigo, você vai encontrar a Valéria tantas outras vezes quantas forem necessárias para se dar bem com ela. Mas ela é irritante, pois ela também vai se ajustar. Mas não foge, ninguém foge das suas qualificações, das qualificações necessárias para atingir um plano superior, um plano melhor. Ninguém foge. Você é ciumento? Está lascado. Você vai passar por situações até você aprender para não ser ciumento. Você se acha dono daquele teu companheiro, da tua companheira, você está lascado. Nem Deus é dono dela. Porque a gente tem visto muito isso. Feminicídio, não sei quantos acontecem por dia, né? Nossa Senhora! Você liga a televisão para ver um jornal, está cheio de feminicídio. Porque o cara matou a mulher e esfaqueou. Porque ela não queria mais ficar com ele. Nem eu não sou obrigado a ficar contigo, cara. Eu não sou obrigado a viver com o teu lado. Mas é difícil entender isso para quem não tem conhecimento da vida. É difícil, né? O cara se acha dono. E algumas mulheres também andaram matando o homem. Mas aí eu estou falando por causa própria, não comigo, mas na minha família. Você falou, se divorciou e vai tudo bem. Mas às vezes não é melhor que se separe do que passar por uma situação dessa? Querida, preste atenção. É melhor que se separe do que piorar a situação. Exato. Mas o separar já não presta. Deu para entender? É melhor que se separe para não piorar a situação, porque os dois já não se entenderam. Problema sério. Então, já não presta. Principalmente quando um está correndo risco de morte. Mas a situação já está no pior. Mas se separou para não ficar pior do que estava. Exato. É isso. Aí é melhor. É melhor para aquele momento, mas não é melhor para a reencarnação. Sim, eu entendo. É melhor para aquele momento, porque de repente se ficasse junto, acabava um tirando a vida do outro. Exato.
porque já não se entenderam. Quer dizer, já chegaram numa situação calamitosa, de falta de compreensão, de entendimento da vida e do porquê estão juntos. Porque tem, não me lembro se é no livro dos Espíritos, que diz que às vezes os espíritos se encontram, se casam somente para terem os filhos e se separam. Não sei, não me lembro qual é a questão do livro dos Espíritos, não lembro, mas eu sei. Está estranho isso, não? Eu já estudei. Porque quando você tem um filho, você tem o dever de educá-lo. Sim. Você tem o dever de ampará-lo. Sim. Mas os dois não se. O casal cria uma situação de que pode acontecer isso aí, uma morte, uma tragédia. Isso pode acontecer. Então, essa situação pode acontecer. Tem o filho, morre o pai. Tem o filho, morre a mãe. Isso pode acontecer. não estou dizendo morte natural, eu estou dizendo por esse desentendimento. Pô, Então, também, é melhor pior ainda, se morrer por um desentendimento e fizer isso com o outro, pior ainda. Exatamente. Pior ainda. Mas eu acho que isso aí é o fim de um ciclo, porque eu me dou perfeitamente muito bem com meus maridos, com meu irmão. Se eu precisar dele, ele me ajuda. Eu me dou muito bem com a esposa dele. Mas Nós falta viramos ainda. uma família. Pois é, mas falta ainda algum detalhe na afinidade, no convívio mais íntimo. E você tem que ser íntimo de todos eles. Nós precisamos ser íntimos de todos, como Deus é de nós. De A que separação. jeito? Íntimo de que jeito? Íntimo em todas as qualidades possíveis. De você se abraçar, se beijar, se gostar, enfim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, considerando o mundo material que nós vivemos. A Prefeita falou, olha, eu estou vivendo isso, para se dar muito bem com eles. Então, você se separou. Eu conheço muitos casais assim. Se separaram, mas se dão muito bem um com o outro. Mas não conseguem viver juntos. Você comprou. Falta alguma coisa entre eles. Falta alguma qualidade ali a ser despertada entre esses dois espíritos. Né? Esse é o detalhe. Na próxima encarnação, casa de novo para acabar de ajustar. Não necessariamente não vem como casal, pode vir como filho, como um parente. O problema é criar um ambiente de afinidade, de fraternidade na sua totalidade. Isso nós temos. E a sua totalidade está difícil da gente ainda. Né? Eu não tive essa totalidade quando era não só. Ele vai para lá e faz uma questão. Eu ficava com ele. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Vamos ver o que acontece. Chegou o momento da avaliação. Como agiram? Quais comportamentos adotaram? De que maneira reagiram diante das dificuldades? De que forma aproveitaram os meios oferecidos para aprimoramento? Enfim, todas as ações são avaliadas para que os merecimentos sejam atribuídos. Todas as ações são avaliadas para que os merecimentos sejam atribuídos. Tudo é avaliado. E é avaliado por quem? Quem vai te avaliar, Valéria? Quem vai te avaliar? A sua consciência te avalia. E quem vai te avaliar para ver qual o mundo que você vai? Espíritos super especializados, ministros de Jesus, de Deus. Meu medo é de voltar para a Idade Média. Eu quero fazer eu quero voltar para a Idade Média. Tem muitos que vão voltar. E não, tem muitos que não vão para a Idade Média, não. A Idade Média é superior, tem muitos que vão. Lembremos dos capelinos. Lembremos dos capelinos. E os únicos que realmente saíram daqui vitoriosos foram os egípcios, porque os outros ainda estão alguns por aí. Aqueles que reencarnaram no Egito foram os únicos que saíram daqui vitoriosos. Imagina,
Os outros já estão por aí. Muitos ainda estão por aí. E sabe, você é um deles, né? A partir dessa avaliação, são feitos os encaminhamentos para a continuidade do aperfeiçoamento espiritual. Então, a partir dessa avaliação, é feito o encaminhamento. Evidentemente, você vai para lá, aquele vai para ali, aquele vai para lá. E aí, qual é o teu mundo? O teu mundo é esse, o teu mundo é aquele, enfim, de acordo com o teu nível espiritual. De acordo com o teu nível espiritual, há um mundo, como no planeta Terra. Mas você você não vai reencarnar nessa cidade, não. Você vai reencarnar numa cidade lá na Etiópia. Os mundos são assim. Okay? Os mundos têm lugares melhores e lugares que estão em aperfeiçoamento. Porque aqueles que estão no aperfeiçoamento, daqueles que estão ainda, que aqueles que já estão melhores, estão num lugar melhor, eles também têm condição de ir aprimorando com aqueles que estão num lugar melhor. Né? É por isso que no planeta Terra tem gente que reencarnou na Etiópia, outros reencarnaram no Brasil, outros na Argentina, no Uruguai. A Argentina agora está com uma séria lá, tenha cuidado, né? Quero falar. Cuidado. Por favor. Cuidado. Você pode reencarnar no outro mundo que tem alguma coisa parecida com a Argentina, mas seja pior do que na Argentina. A gente não sabe. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Olha a hora 1/10 ali. Os trabalhadores da última hora. Simples análise. Esses, os derradeiros, são aqueles convocados no final do período, para demonstrarem se realmente estão aptos a se hospedarem em mundos melhores. Para demonstrarem se realmente estão aptos a se hospedarem em mundos melhores. Qual o final? Você mostrou as qualificações possíveis de reencarnar no planeta Terra e praticar a doutrina espírita, ok? Mas você vai ser testado. Veja de que forma você vai agir dentro da doutrina e com a doutrina para você, ok? Veja bem. Para demonstrarem se realmente estão aptos a se hospedarem em mundos melhores. Lembra no início o que falou Cariba Schutel? A constância, o compromisso, a responsabilidade. Isso falou Cariba Schutel. Lembra? Observa-se que em período bem mais reduzido foi possível avaliar comportamentos e procedimentos. Eles reencarnaram no final do período. E esse final de período dava perfeitamente para avaliá-los, face às condições que eles já apresentavam. Por isso, simplesmente, segundo a parábola, tendo a parábola como alicerce, 1 hora. Dava para fazer a avaliação deles. Por isso eles não reencarnaram com maior tempo, não precisavam. Eles estavam mais evoluídos. Por isso os trabalhadores da 1/10 hora. Façam uma reflexão. Alex, tira um pouquinho para cá, senão você some da visão. Mais para cá. Ah, não, tudo bem, sem problema. Observa-se que em período bem mais reduzido foi possível avaliar comportamentos e procedimentos. Cuidado, você está sendo avaliada. Viu, dona Valéria? Sim. Denise, Ingrid, Cris, Rose. Quando presta atenção, não fica aqui deixando no chulé.
assim como os outros fizeram uma programação reencarnatória e a cumpriram satisfatoriamente, portanto, são os primeiros a serem encaminhados para um ciclo espiritual mais avançado, em considerando o momento Terra, ciclo de regeneração. Esse aqui acho que está de baixo. Assim como os outros fizeram uma programação reencarnatória, a cumpriram satisfatoriamente, portanto, são os primeiros a serem encaminhados para um ciclo espiritual mais avançado, em considerando o momento Terra e ciclo de regeneração. Eu estou pensando. Então, diga. Eu estou pensando aqui na regeneração, né? O que vai acontecer? Além de ter a moralidade mais, né? Dá mais enfoque, as pessoas têm que ser mais moralizadas, mas também tem a tecnologia. Então eu fico pensando assim, aquele que não consegue ainda fazer o uso da tecnologia de forma mais adequada, ele corre o risco realmente de estar num planeta mais de provas e expiações, pegando uma fase um pouco mais no final. A facilidade de aprendizado é que vai te facultar ou não. Se você já tem cabedal suficiente para o desenvolvimento daquilo, embora você ainda não saiba operar aquilo, não tem problema, vai aprender. Ok? Aqui, ó, considerando o momento Terra para ser encaminhado, cumprido satisfatoriamente, certo? Depende, você pode não saber, eu não sei trabalhar muito bem com o computador, mas você já tem condições para fazer isso. Se você chegar ali e alguém te ensinar, você aprende. Não é por aí, é o cabedal. Você desenvolveu elementos que te ajudam a desenvolver aquilo. Ok? Por isso a tecnologia chegou na Terra há bem pouco tempo, podemos dizer assim, dessa tecnologia mais avançada, porque aqueles que aqui estão têm condição de aprendizado, uns mais, outros menos. Os mais já têm cabedal. Você está na 10ª hora, você está na doutrina espírita, você tem capacidade de desenvolvimento, de aprimoramento das suas qualificações, porque você já aprendeu o que se faz necessário para isso. Se você não o fizer, aí é o grande problema. Se você rejeitar intimamente e não procurar o aprimoramento, certo? O fato está acontecendo, mas você, esse é que é o grande problema. O fato está acontecendo, eu já conheço, sei como deve fazer, sei como devo agir, mas eu rejeito. Aí é que é o grande problema. Faltou o quê? Faltou o quê? Vontade. A vontade. Faltou a vontade. E muitas vezes a vontade falta. Eu não vou me humilhar. É o orgulho que impede. Olha aí o problema. Olha o problema aí. Eu sei, mas não quero saber. Olha o orgulho. Não, fulano não vai me levar desse jeito. Olha o orgulho. Não, eu não vou me humilhar. Você está rindo, né? Já percebi. Tenha cuidado. Mas o problema, olha só, eu descobri uma coisa em mim. Se você chegar para mim e dar uma bronca, falar isso que está errado, eu vou aceitar, porque eu sei a sua conduta, a sua maneira de pensar. Mas se uma pessoa chega para mim e me põe numa situação, né, de dizer que eu estou errada, que aquilo é contra aquele regulamento e a pessoa faz tudo errado, ela quer impor uma regra em mim e para ela não tem nenhuma. Aí naquele momento, sinto muito, vai me roubar. Mas aí simplesmente deixa passar, porque você sabe, você está entendendo qual é que mal te faz isso. Faz mal é a própria pessoa. Aí você dialoga com ela de acordo com o conhecimento que você já tem. Você
sabe que ela está falando, mas você vê que ela não faz aquilo, mas é um problema dela, não é teu o problema. Você não tem que ficar, se sentir mal por causa disso. Quando você se sente mal, sabe o que aconteceu? Você absorveu a energia sem vergonha e safada que ela está emanando. Que no caso, daqui a pouco você está contando, é uma energia podre, porque ela quer que você faça, mas ela não faz. É uma energia podre que está cheia dentro da doutrina do Espírito, é isso. Principalmente de dirigentes. Não, mas eu estou falando, está cheio. Está cheio, eu não tenho problema de falar. Não tenho problema de falar porque eu vivencio isso. Já vivenciei muito, então não tem problema. Eu não tenho receios de abrir o que sei, de falar o que sei. Certo? Porque o que você vai pensar é um problema teu, não é meu. Deu para entender? O que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. Aprendi isso com um grande sábio chamado Einstein. Simplesmente isso. Então, muitas vezes você tem necessidade de falar, embora você não vá falar diretamente para a pessoa, para ela não ficar chocada e ela não, de repente querer até fazer algumas coisas que não deve, mas você pode falar genericamente. E aonde couber a carapuça, cada um que a coloque. Até para que despertem. Aí agora eu entendo assim, porque eu também não tinha essa compreensão, a diferença entre compreender e aceitar. Eu compreendo, mas eu não aceito. Aquilo, eu sei que aquilo ali, para minha atitude. Mas você não pode ter o não aceitar com o estado repugnante. Não, eu sei isso. O não aceitar no estado de não fazer aquilo. Não, isso aí está errado, peraí, não é bem assim. Mas você muitas vezes também não pode dizer para a pessoa na hora isso. Não. Porque senão você cria uma situação difícil. Então você tem que dialogar com ela dentro dos princípios que você observou que ela tem. É difícil, né? É difícil. É difícil, né? Porque normalmente as pessoas se ofendem. Como é que ele quer que eu faça isso se ele não faz? Ele está mandando eu fazer. Mas você sabe por que ele está fazendo assim. Você já tem esse conhecimento. Nós temos esse conhecimento. Há aquele que não tem. Aquele que não tem vai e bate de frente. Pronto. Se igualou nas condições de energia. Por que tem acontecido isso? Por falar em obediência, você não testada por dizer que é obediência. Então, pois é. E muitas vezes isso está acontecendo contigo justamente para te testar. É justamente isso. Então você, olha aqui, sabe como é que faz? Como se diz no ditado popular, né? Engole o sapo. Não é? Se fala no ditado popular? Faz de conta. Eu passei a fazer o seguinte. Já aconteceu isso aqui dentro mesmo da casa aqui. Eu faço de conta que não entendi. Faz de conta que não entendeu. Se passa para ele, para a pessoa, como um idiota. Faz de conta que não entendeu, eu não entendi nada. Deixa para lá, deixa correr. Não adianta. Você não vai bater de frente, dizer coisa que não deve. Se não tem alguma coisa boa para dizer na hora, é melhor não falar nada. Deixa passar. Não entra no fluxo energético, que não presta. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Olha só, aqueles primeiros que levaram 12 horas e não fizeram trabalho em condições, ainda queriam receber mais, porque viram que o outro recebeu trabalhando só 1 hora, e eles trabalharam 12. A inveja ali subiu. Passem pela reflexão isso. Mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Lembrem daquela frase que eu falo sempre dentro da Luiz: reclamar é ferir o seu. Olha aí.
ir para trás e clamar, você está clamando pelo dizer o sucesso do episódio que você. Sim, reclamar. Perfeitamente. Ir para trás e clamar, você está clamando pelo fracasso. Quando você reclama numa situação dessa que nós estamos conversando aqui e colocando aqui, enfim, a tese, os nossos comentários, quando você reclama numa situação dessa, você está blasfemando contra aquilo que você merece, contra Deus. Porque sabemos que Deus só nos dá aquilo que nós realmente merecemos. Nem a mais, nem a menos. É aquilo necessário. Então você reclama, você está dizendo: como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Como é que Deus permite que isso aconteça comigo? O que você falou? É isso mesmo. Não cai uma folha nem um fio do cabelo que Deus não saiba. Então pronto. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Obrigado. Trazendo para a prática do dia a dia, é como se fosse, por exemplo, o salário de um servente que limpa banheiro, limpa o chão, não pode se igualar a do engenheiro. Por que razão não pode? Porque aquele servente, ele não tem o conhecimento necessário para poder... Mas igualar em que sentido? Assim, financeiramente, eu estou falando, trazendo assim para Você está falando no sentido material, né? Sim, mas assim, fazendo uma Mas nós estamos comparação. falando no sentido espiritual. Fazendo uma comparação, não podemos nunca querer ganhar como um engenheiro ganha. Por quê? O engenheiro leva anos estudando muito, né? A responsabilidade é muito grande. Mas veja, querida, a nossa análise é espiritual. Sim, seu pai, mas assim, eu estou fazendo uma comparação. Ela não entendeu. A nossa análise é espiritual. Sim, mas eu Esse que está varrendo, de repente, o mérito dele é muito maior. Espiritualmente, ele está varrendo e o mérito dele é muito maior. E o engenheiro, de repente, está fazendo porcaria, está tratando mal os seus subordinados, está fazendo um projeto que não presta, está construindo uma obra de forma irregular, está mandando usar material inadequado. É só mais ou menos uma hipótese, uma Pois comparação. é. Não, mas o salário aqui, na parábola, não é salário material, é espiritual. Nós estamos... Você não entendeu ainda, Graça? Deixa eu falar de novo para você. A nossa análise é espiritual. Então não cuide de analisar materialmente. Trata intimamente para você de forma espiritual. Esse detalhe que você colocou agora é o que acontece com muitos espíritas. Cuidam da matéria materialmente e não é espiritual. Jesus não falou para o homem, falou para o espírito. A parábola, Jesus não falou para o homem, falou para o espírito. Então você tem que cuidar dela espiritualmente. O lado material utilizado na parábola serve para você fazer as avaliações espirituais. Entendeu, Graça? Entendeu? Eu estou te entendendo. Sim. Mas leva essas comparações que você fez para o lado espiritual. Sim, mas eu faço isso porque tem muitas pessoas nessa categoria que eu conheço que vivem blasfemando porque ganha pouco, de olho grande do outro que ganha mais. Isso está errado, não pode ser assim, ele não está qualificado. Até porque aquele que está varrendo hoje o chão e o outro que você diz que é engenheiro, que está lá, de repente aquele que é um engenheiro vai ser lavador de privada na outra reencarnação. E aquele que está varrendo o chão vai ser um grande empresário com títulos maravilhosos e ajudando todo mundo. Sim. Porque todos nós passamos por várias condições humanas. Sim. Um dia você é rico, no outro você é pobre. Um dia você tem mais, no outro você tem menos. Para você evoluir espiritualmente, você precisa passar por todas essas façanhas, para que o teu comportamento vá se aprimorando e você saiba usar. Você é rico, tem que saber usar aquilo que tem, o que não é posse tua.
Você está fazendo usufruto daquilo. Mas o pobre não pode se revoltar, nem ter inveja do outro, porque ele ganha mais. Ele tem que ser sempre grato a Deus pelo pouco que ele tem, mesmo sendo um trabalho humilde, ele tem o ganha-pão dele. Ele tem que ter essa gratidão. Perfeitamente. Porque senão ele se perde. Gratidão é na próxima. Gratidão é no próximo encontro. Ok? Então vamos ver aqui o que diz. Verifica-se ainda a inferioridade pela indignação demonstrada ao ver os companheiros serem promovidos e eles serem tratados com menor prevalência. Veja o estado daqueles que receberam e trabalharam mais. Ficaram mais tempo e poderiam ter aprendido, não aprenderam nada, e ainda chega ao final do período de aprendizado, ao final da reencarnação, indignados. E não agradeceram um pouco que eles tiveram. Indignados, porque o merecimento que eles têm, você reencarnou, meu irmão, você reencarnou, acabou. Não, você agora está no plano espiritual, você tua personalidade já ficou lá, está enterrada, olha ali. Está vendo onde ela está? Muito bem. Mas você lembra bem o que fizeste, né? Está aqui a tua pauta. Você ainda reclamou? Caramba! Reclamaste de tudo, né? Tem um mundo bom para você. Para qual você quer ir? Para aquele ou para aquele outro? Não, é aqui, o exílio. Porque ele é ingrato, né? Não soube agradecer a Deus pelo pouco que ele teve. Não é pelo pouco que ele teve, não. Pela falta de aprendizado. Ele não se aperfeiçoou. Não é pelo merecimento que ele vai receber, não. É pela falta de aperfeiçoamento. Pelo estado de ignorância que ele não dissipou. Não evoluiu. Não. Quer dizer, ele chegou num estado e de repente permanece no mesmo, ou às vezes até se agrava, ou às vezes até agrava aquele estado dele. Porque começa a detestar tudo que está lhe acontecendo e a reclamar. Tem gente que reclama de tudo que acontece na vida, não conhece gente assim? Tem um desenho que fala isso, né? Oh Deus, um azar, não sei o que reclama aí, não sei o que, um azar. Né? Pois é, aquele negócio aí do bichinho da Graças a Deus eu tinha uma irmã muito reclamona, mas ela parou. Embora o maior tempo para cuidarem de um mesmo desenvolvimento, ficaram longe da qualidade esperada. Certamente não poderiam obter as vantagens dos derradeiros, terão que retornar às mesmas, faltou o que ali? Terão que retornar às mesmas realizações até que consigam o aprimoramento capaz de promovê-los a estágios mais avançados. Regra geral, serão exilados em mundos que ofereçam condições para o aprimoramento que necessitam. É isso que vai acontecer. Não só com eles, não. Inclusive com os da 11ª hora, os trabalhadores da última hora. Se não promoverem-se a si mesmos. Vai acontecer com cada um de nós, se nós também não nos promovermos. É isso? Não tenhamos dúvida. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Isso disse o Senhor, né? Ali na presença daquele ser, na matéria. Aos espíritos ligados à materialidade, falta-lhes a sensibilidade ligada ao desenvolvimento espiritual. É bom que prestemos atenção bastante nisso. Daí, suas conclusões se disponibilizam sempre para o usufruto material, situação que os leva a consumirem sofrimentos. Não tem jeito. Ninguém escapa desta. É sofrimento.
Sofrimento que nós vemos. Né? Sofrimento é tudo. Você sofre porque não conseguiu, você sofre porque tem ciúme, você sofre porque tem inveja, você sofre porque ficou em depressão, porque está com uma tristeza enorme. Manda essa tristeza embora. Não tem uma música que fala sobre esse negócio aí? Sai fora, hein? Você sofre porque tem saudade do passado. Por que eu não... Passou, você não vai mudar mais. Que a mínima condição de mudar o passado passou. Vai em frente. Esses espíritos não conseguem entender qualidades superiores, tampouco o direito do outro, pois vivem em função puramente da personalidade assumida e distorcida. Personalidade assumida e distorcida. Acreditam terem os mesmos direitos que os outros, porque não conseguem avaliar condições de conhecimento, cultura, evangelização, educação. E vai. Conhecimento, né? Compromisso e responsabilidade ainda não fazem parte das suas ações. Os derradeiros serão os primeiros. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E o Evangelho cuida disso. Está marcando com o dedo, lembra? Tem a página no Evangelho que diz que está marcando com o dedo para não usufruir, não maltratar o direito do outro. Não? Você é banido do planeta porque se você ficar nele, você ainda tenta prejudicar o outro. Então sai fora daqui, ó. Eu ia falar aquela palavra, mas não vou falar. Como eles falam aí em outros lugares. Problema sério. Estamos na fase final da transição, do ciclo de provas e expiações para adentrarmos no ciclo de regeneração. O joio está sendo separado do trigo. Seja os trabalhadores que chegaram na Terra na fase final deste ciclo, os da última hora, e que têm ações e atitudes equilibradas, serão os primeiros a partirem para o ciclo de regeneração. Serão poucos os escolhidos. Aqueles que se mantiverem em situações inferiores, não aproveitando o tempo para o aprimoramento espiritual, como nos fala o Evangelho, terão que retornar às esferas inferiores a fim de promoverem o despertar. Eis porque serão os derradeiros. Como foram os capelinos. Temos exemplos trazidos pelo grande Emmanuel. Quem leu A Caminho da Luz, sabe disso? Vocês leram A Caminho da Luz? Não? Leia A Caminho da Luz, que você vai ver. Não, ele não só fala dos capelinos, mas ele fala de várias civilizações, fala dos hindus, fala enfim. Você já leu? Já, mas eu não lembro. Você leu, Valéria? Não me lembro se eu li, não. A Caminho da Luz, Emmanuel. Fala dos capelinos. O Brasil, o coração do mundo. Não é esse. Esse é o livro. Não. Aqui deve ter. Os domínios da Pega emprestado. Tem aqui? Deve ter. Você leu, Cris, A Caminho da Luz? Li. Os domínios Mas não da Não só é A Caminho da Luz, como tem mais outro livro. Tem o livro de Edgar Labon, que fala dos capelinos. A coisa é muito séria. E me parece que tem muita gente que não está despertando para isso. Eu fico, sabe? Vamos ver parte dos comentários de Caibá Schutel em Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu comecei com um trecho da página do Caibá. Agora eu vou terminar com um trecho também da introdução da página de Caibá Schutel. Verifiquem o que o nosso irmão falou. Vamos lá. Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e ao mesmo tempo abandonando seus interesses
pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade, e a falta de compromisso e responsabilidade. Fazendo obra contraproducente. Quando você tenta passar para uma população, para um grupo de pessoas, no ano de 2023, e você mantém o teu verbo em 1950, isso é contraproducente. Ok? Quando você não se atualiza e quer falar de qualquer matéria, de qualquer coisa, seja ela qual for, mas você não se atualizou, você está sendo contraproducente. Você está prejudicando aqueles que estão te ouvindo. Esse é o grande detalhe. Tá? Não tem como ser diferente. Não é? Por exemplo, é a mesma coisa que eu chegasse aqui e dizer, bom, nós vamos fazer um estágio, vamos viajar, vamos passear, eu já contratei uma carroça de burro para puxar pela madrugada, né? Isso não é para hoje, não? Isso não é para hoje. Isso não é para hoje, né? Nem pode, porque vai sacrificar o bichinho. Pois é. É alguma coisa mais ou menos assim. Continua Carvalho Schutel. Na verdade, estamos na hora 1/10, e os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar, como os da hora 1/10 de outrora, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Quem está falando é Carvalho Schutel. Ai dos que clamarem contra a vontade do Senhor da vinha. Ai dos malandros, dos mercenários, dos inscientes. Aquele que não quer tomar ciência da coisa. Não, atualidade não. Vou continuar datilografando. É problema sério. É problema sério. A coisa é muito séria. É profunda. Por isso eu falei no início. Temos que refletir, e refletir profundamente. Carvalho Schutel. Deus proteja minha irmã, tadinha, ela não quer nada com nada. Veja bem, esta parábola em parte dirige muito bem aos espíritas. Toda a parábola. Comece lá pelas primeiras horas e vá até a 10ª hora. A coisa é muito séria. E os espíritas realmente precisam despertar. Irmão, você é espírita. Você já despertou para isso? Espírita. Ué, eu sou espírita. Eu vou na casa espírita, eu frequento, eu dirijo reunião. Sim. E mais, o que você faz? Você tem atuado como espírita? Mas eu sou espírita. Tá bom, chega. A coisa é séria. A coisa é muito séria, sabe? E é por isso que muitas vezes, quando a gente vai cuidar um pouco mais da verdade, as cadeiras ficam vazias. Porque mexe com a acomodação da pessoa. Eu estou acomodado, isso é ruim, não vou vir mais nisso não. Isso me atrapalha. Assim é. Atrapalha porque a pessoa Pois é. conhece seu próprio erro. Ela se sente, às vezes, não entendendo nada e desaparece, e também não procura saber porque ela não está entendendo. Quando você não entende, você pergunta, você fala, você procura tirar dúvida. Ninguém sabe tudo, não é verdade? É assim que se fala, mas não. Então, daí, o nosso Carvalho Schutel. E aí, terminou. Terminou. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Próximo encontro, vamos caminhar na gratidão. Muito bem, então vamos encerrar e depois a gente conversa mais do que for possível, porque cada um tem o seu horário, e vamos então encerrar o nosso encontro de hoje. Mestre, Jesus amigo, nossos agradecimentos. Esperamos, Mestre, nos filiarmos a 1/10 hora. Esperamos corresponder às necessidades a que ela nos leva, a modo de realmente
nos superarmos e conseguirmos um bom salário conforme a palavra. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides, pelos apontamentos que temos recebido. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todos, muito obrigado, Deus.